Depois do caso do estupro coletivo de uma menina de 11 anos que chocou Brasília, nossa equipe de reportagem fez uma ronda nos conselhos tutelares da capital. Descobrimos que o Conselho do Recanto, cidade onde aconteceu o estupro, lidera a lista de denúncias de abuso e de abandono. Fios pendurados, portas quebradas e teto caído. Essa é a situação do Conselho Tutelar do Riacho Fundo 1. E as dificuldades não param por aí. Este vídeo, enviado por telespectadores, mostra exatamente o que acontece quando chove no local. As salas ficam alagadas. E o único jeito de controlar a água é deixar o trabalho de lado e pegar um rodo. É a situação do Conselho Tutelar. A gente estava empurrando a água para não entrar nas salas. E o telhado com vazamento, que há dias estava assim, a gente solicitou o conserto, não consertando, a água foi um volume maior, que aí cedeu o teto. A nossa grande expectativa é que assim, a gente receba um novo local. Acho que dentro de um mês a gente vai estar mudando. Mas um bom atendimento não depende apenas da estrutura do local. No Recanto das Emas está tudo arrumado no Conselho Tutelar, que é campeão de ocorrências. No ano passado, foram recebidos quase 600 casos de negligência familiar e mais de 200 de abuso sexual. O que tem que ser feito para melhorar, isso é o quê? É umas políticas públicas bem melhor. Se o governo oferece umas políticas públicas melhores, aí dá para amenizar bastante esse quadro aí que é assustador aqui no DF. A dona Maria sabe muito bem como é isso. Ela tem um filho de 16 anos que tem surtos psicóticos com frequência. O Conselho Tutelar acompanha de perto o caso, mas o jovem precisa ser internado. Só que sempre há um obstáculo. Eu sei medializar, né? Só que quando ele volta do mesmo jeito. O Conselho Tutelar do Recanto das Emas também recebeu o caso da criança de 11 anos que foi estuprada por 5 rapazes na semana passada. Um maior e os outros 4 menores de idade. O namorado da vítima e os amigos convidaram a jovem para ir até a casa dele. Lá, ela foi obrigada a manter relações sexuais com todos. A violência foi filmada por um celular que está com a polícia. Os 4 menores foram apreendidos e o maior foi identificado como Wesley da Silva Dias, de 20 anos. Ele está preso na Papuda. Nossa reportagem esteve na casa onde a violência aconteceu, mas não havia ninguém. O Conselho da região teve acesso à ocorrência neste sábado e agora vai acompanhar a recuperação da menina e a investigação da polícia. Leonardo é conselheiro do Guará e também é responsável pela avaliação dos conselhos tutelares do DF. Ele reconhece as dificuldades e diz que a única solução para os problemas é mudar a localização dos conselhos. Dos 40 conselhos tutelares hoje, a metade são em casas alugadas adaptadas e a outra metade, na maioria, são em órgãos cedidos por outros órgãos, também adaptados, sem a privacidade e a segurança devida para a população fazer a denúncia. Toda região administrativa tem órgãos que podem receber sede do Conselho Tutelar. Então, por uma questão de gestão, poderia estar sendo feita essa designação para a construção dos conselhos tutelares. Em nota, a Secretaria da Criança disse que vem fortalecendo vínculos para explicar que está se aproximando dos conselhos e que se preocupa com o atendimento prestado nas cidades mostradas na reportagem. Só que não dá detalhes de ações vêm sendo postas em práticas. Quanto à solicitação de novas sedes, uma reclamação antiga dos conselheiros sem resposta até agora. Agora é só a realidade que a gente vê em diversas outras áreas. Falta de dinheiro, falta de estrutura. Pois é, mas, minha gente, é preciso reconhecer que houve um grande avanço, né? A própria criação dos conselheiros tutelares, dos conselhos tutelares, já foi um avanço extraordinário. Agora, as comunidades têm aquele conselheiro tutelar como referência de socorro, né? Não só as crianças podem se socorrer dos conselheiros, como também as próprias famílias. As crianças são as principais vítimas de violência doméstica. Crianças que são
deixadas em casa porque os pais precisam ir à luta, precisam trabalhar, precisam trazer comida para casa. E isso tudo deixa as crianças vulneráveis a toda sorte de violência. Portanto, é um trabalho fundamental, importantíssimo, que o Conselho Tutelar presta à nossa sociedade. Essas dificuldades todas são dificuldades circunstanciais, iniciais. O Conselho Tutelar é um órgão muito recente ainda, né? Então, essa história de reclamar de que todos estão acomodados, os conselhos tutelares em casas alugadas, isso é uma imensa bobagem, porque, meu caro conselheiro que reclama disso, todo o GDF é acomodado em imóveis alugados. O GDF não ocupa, por exemplo, o centro administrativo de 125 mil metros quadrados lá entre Taguatinga e Ceilândia e se mantém em prédios, quase todos eles alugados, gastando uma fortuna inclusive. Portanto, o prédio alugado não significa o próprio, não significa absolutamente nada na melhoria ou não representa grande impacto na qualidade da prestação do serviço. O presidente Michel Temer se reúne hoje com 8 governadores, a maioria do norte do país. A crise penitenciária seria tratada com todos os estados e DF, mas uma mudança de estratégia fez o Planalto optar por conversas separadas. E agora há pouco, o ministro da Defesa detalhou a atuação das Forças Armadas nos presídios. O trabalho vai durar 1 ano. 1.000 homens devem fazer varreduras, mas sem contato direto com os presos. Outros detalhes ao vivo com a Renata Dourado. Hoje um dia de anúncios por aqui, né, Renata? Bastante anúncios, Rodrigo. Então, esses 1.000 homens devem formar algo em torno de 30 equipes que vão atuar nos estados. Mas para que eles possam estar nos estados, é preciso um pedido formal dos próprios governadores. E o próprio ministro da Defesa, Raul Jungmann, disse que hoje ele deve aí receber algo em torno de pelo menos 6 pedidos formais, exatamente por conta dessa reunião aí que você citou, entre o presidente da República e alguns governadores. Então, esse número, tanto de equipes quanto o número de homens, pode aumentar ainda mais, a depender dessa demanda dos próprios estados. O governo, nesse primeiro momento, vai investir 10 milhões de reais, fazendo aí a locomoção desses homens, a hospedagem. Então, vão ser esse investimento de 10 milhões de reais que também pode aumentar. Essa demanda, esse pedido dos governadores para que homens aí das Forças Armadas, enfim, possam atuar diretamente nos presídios é antiga. No primeiro momento, os homens da Força Nacional, onde o governo disponibilizou também essa ajuda, eles estavam e ainda estão do lado de fora dos presídios. Então, o governo resolveu atender, mas tem um porém, Rodrigo. Esses homens das Forças Armadas, como você bem disse, eles não terão nenhum contato, pelo menos não é para ter, nenhum contato direto com esses presos. Então, o que eles vão fazer? Eles vão fazer inspeções que serão sigilosas, exatamente para que os presos não possam ter esse conhecimento, mas no dia dessas inspeções, esses presos serão retirados das celas pelos próprios agentes penitenciários dos estados e também policiais dos estados, exatamente para não ter esse contato com esses homens das Forças Armadas. Então, eles vão procurar armas, que a gente sabe que tem muito dentro dos presídios, celulares, drogas também, tudo isso a gente já sabe, porque os próprios presos mostram isso, não fazem nenhuma questão de esconder. Então, esses homens vão estar lá exatamente para retirar esses equipamentos. Como você bem disse, um período aí de 1 ano, mas, como a gente sabe, a responsabilidade aí da segurança dos presídios é do próprio Estado. Então, o ministro deixou bem claro isso, que eles vão atuar, eles vão dar esse suporte, mas é como se fosse uma limpeza, entre aspas, digamos assim. Vai caber, obviamente, aos próprios estados, às seguranças dos estados, não permitir com que esses equipamentos, drogas, armamentos entrem realmente nos presídios. Nós estamos vendo aí essas imagens, né, as imagens que nós vimos aí nos últimos dias dessas rebeliões e desses massacres. Um outro pedido também dos governadores, Rodrigo, é com relação às fronteiras, porque o que está por trás de tudo isso, desses massacres, dessas rebeliões? A liderança do tráfico de drogas no Brasil, no país. E essa droga vem especificamente de outros países, Colômbia, Peru. Então, o governo também já anunciou que no próximo dia 31 vai se reunir, vários integrantes do governo brasileiro vão se reunir também com integrantes do governo, primeiramente do governo colombiano, para tentar fortalecer essa segurança nas fronteiras e não permitir que essas drogas entrem no nosso Brasil, no nosso país. Então é isso, é um estado de alerta onde o governo está tentando aí por todos os lados, de fato, amenizar essa situação. A gente sabe que é uma situação complexa, envolve várias questões. Hoje também a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, vai se reunir com
com o ministro do Trabalho. Possivelmente nos próximos dias o governo deve anunciar aí um projeto para levar cursos de capacitação para presos. Algo em torno de 15 mil presos devem ser beneficiados com esses cursos de capacitação, levando aquela linha de ocupar também o tempo desses presos. Eles passam boa parte do tempo de uma forma bastante ociosa, levar educação, levar também esses cursos de capacitação. É uma tentativa também, né, Rodrigo? A gente sabe que esse problema envolve várias áreas, são vários setores que precisam se unir para tentar diminuir esses estragos que a gente vê no nosso país. Rodrigo. Obrigado, Renata. Com as informações que partem aqui do governo federal, Cláudio Humberto, Forças Armadas, será que ataca mesmo o problema? É claro que não, né? Olha, é uma pena que o presidente Michel Temer, o governo federal, tenha optado pela demagogia no tratamento desse assunto. As Forças Armadas serão de uma inutilidade total no enfrentamento da questão do sistema penitenciário. Os militares não têm nenhuma experiência nisso. Não há nada que as Forças Armadas venham a fazer nos presídios que não venha sendo feito ou que não possa ser feito pelas polícias militares e pelos agentes penitenciários. Estes, sim, é que têm experiência, têm expertise para lidar com o problema dos presídios, inclusive com revista. Vão colocar meninos de 18 anos de idade, que é a idade, ali é um pouco mais de 18 anos de idade, são esses garotos que estão circunstancialmente no Exército, nas Forças Armadas, por alguns meses, até cair fora, em razão da obrigatoriedade do serviço militar, e isso, de fato, não vai colaborar com nada, né? Isso é apenas um gesto demagógico do governo, porque as Forças Armadas não são para isso, não servem para isso. O que o governo precisa fazer é botar essa gente toda para trabalhar, é colocar para trabalhar a população carcerária, até para que eles ajudem com o produto do seu trabalho, ajudem a pagar um pouco o custo que eles representam para a sociedade. São bandidos. Bandidos que cortam cabeças dos seus rivais nas cadeias, não estão interessados em livrinhos, em exemplares do livro O Pequeno Príncipe ou de cursos de requalificação profissional. O que eles precisam é de disciplina. O que eles precisam o que é necessário é acabar com as regalias que o Brasil, que parece ter um enorme sentimento de culpa por prender bandidos. Esse sentimento de culpa precisa desaparecer, principalmente no governo federal. E o presidente Michel Temer lançou hoje o programa Empreender Mais Simples. A ideia é diminuir a burocracia e facilitar a liberação de crédito para pequenos e médios empreendedores. O programa é uma parceria do governo federal com o Sebrae e o Banco do Brasil. São 8 bilhões de reais em financiamentos para micro e pequenas empresas em um período de 2 anos, a partir de março. Os recursos são do BNDES e do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Os empresários terão até 60 meses para pagar com juros de 1,63% ao mês. E a seguir tem o Minha Brasília aqui no Band Cidade, logo depois do intervalo.